Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. O vídeo de hoje vai ser uma recapitulação dos últimos livros que eu li nesses últimos 2, 3 meses. Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar com alguém que esteja voltando a ler, criando o hábito de leitura ou que já goste bastante de ler. Minhas redes sociais estão aqui embaixo e vamos começar. Bom, eu sempre tento trazer para vocês vídeos de resenha dos livros que eu li, principalmente se eu gostei deles ou se eu não gostei nem um pouco, mas às vezes tem alguns livros que são meio mornos, né, meio e aí eu acabo não compartilhando, então eu pensei em fazer esse tipo de vídeo em que eu faço um recap, então eu falo bem rapidinho de alguns livros que eu já trouxe resenha, e falo um pouquinho mais de livros que foram meio blé, ou de livros, por exemplo, que são o segundo livro de uma série, que eu não vou trazer uma resenha só dele pra vocês, eu prefiro fazer uma coisa inteira sobre essa série, mas eu ainda não terminei a série, né, então vai ser isso aqui. E nesses últimos 3 meses teve uma promoção no Kindle Unlimited, então eu comprei meu Kindle recentemente. E nessa promoção do Kindle eu paguei R$1,99 para eu conseguir utilizar o Kindle Unlimited durante 3 meses. O primeiro livro que eu li nesses últimos 3 meses, né, desde que eu comecei a fazer esse recorte, é Todas as Cores no Céu, que, olha, ainda é um dos melhores livros do ano e da vida, assim. Ele e a Espera de um Milagre, que também tem resenha aqui, ganharam esse ano, por enquanto. Não li nada que fosse tão bom. Esse livro já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar ele aqui, mas basicamente você segue a história de duas meninas, a Tara e a Mukta. Ambas são indianas, ambas têm mais ou menos a mesma faixa etária, mas elas vêm de castas diferentes, elas têm histórias muito diferentes. E é um livro que vai mexer muito com você, vai falar muito sobre o lugar da mulher na sociedade, sobre prostituição na Índia, sobre tráfico de mulheres, enfim, é um livro que eu recomendo muito e vai assistir aquela resenha que ficou muito legal. O próximo livro que eu li foi meu primeiro livro da tag Curadoria, que foi Todos os Nossos Ontens. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Também já tem resenha aqui no canal, metaficção super legal, que se passa na Itália durante a Segunda Guerra, vai falar muito sobre o fascismo na Itália. O que eu achei muito legal desse livro é que ele, diferente da maioria dos historical fictions, né, das ficções históricas que eu leio, ele não vai falar o ano era 1944, ou a Rússia, não sei o que lá. Não, ele é narrado através do cotidiano de personagens no dia a dia, e isso acaba mostrando muito sobre como a guerra muda as pessoas mais simples que não foram pra guerra também. Então eu acho que é uma leitura muito legal. Apesar dele ser um livro, né, como eu comentei na minha resenha, que praticamente não tem falas, é bem fluido e você vai querer saber o que acontece no final, eu te garanto. O próximo livro que eu li, eu também li no meu Kindle, dentro do Kindle Unlimited, que era um livro da Taylor Jenkins Reid, que é a autora de livros como Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, que são livros maravilhosos que eu gosto muito, e aí eu queria continuar lendo as obras delas. O Maybe in Another Life. Eu acho que ele já foi traduzido para o português, eu vou deixar a capa aqui se já foi, senão eu só deixo a capa do original mesmo. Mas, assim, o primeiro livro que eu li dela foi o Evelyn Hugo e eu adorei, achei maravilhoso. Tem até um vídeo em que eu comento dele aqui, eu vou deixar linkado pra vocês. Porém, quando eu li Daisy Jones and the Six, que é um pouco parecido porque ambos falam de... É como se fosse um livro biográfico, porém são de pessoas que não existem. Então, tem uma pegada de ficção histórica, tem uma pegada de você conhecer melhor o personagem. Eu já não gostei tanto de Daisy Jones quanto eu gostei de Evelyn Hugo. E, assim, eu tava com muita expectativa pra esse livro. E é um livro em que você segue uma personagem principal, em que ela tá voltando pra casa, encontrar uma amiga depois de anos em que ela vai mudando de cidade em cidade. E nessa primeira noite, na cidade natal dela, ela tem duas escolhas. Ou ela volta de carro pra casa da amiga, ou ela volta pra casa do ex-namorado dela, de quando eles estavam no colegial. E aí, basicamente, você vai seguir. Cada capítulo é o que aconteceu depois desse marco que é um divisor de águas, né? Então, basicamente, seria pra você falar daquele efeito borboleta, de que o bater de asas de uma borboleta muda tudo, então cada escolha que você faz te leva pra um cenário diferente, e misturado isso com romance.
assim, porque eu não vou trazer uma resenha a respeito desse livro. Ele foi um livro gostoso, relativamente rápido de ler, mas é um livro que eu já esqueci muito a respeito dele. Não é um livro que me marcou, é um livro que eu achei ok. Eu acho que se você quer ler ele pelo aspecto de romance, tem outros livros melhores. Eu posso até deixar algumas sugestões aqui. Se você quer ler ele pelo aspecto de ficção científica, tem muitos livros melhores. Matéria Escura é um deles, que vai falar muito sobre essa questão de universos paralelos, do que acontece no mundo não acontece no outro. Então, foi um livro um pouco frustrante. Eu acho que eu tinha no início uma ideia de ler tudo que a Taylor Jenkins Reid já escreveu, mas aí eu fiquei um pouco frustrada e talvez eu só leia os novos lançamentos dela, que sejam mais ou menos na linha de Evelyn Hugo, talvez. Se você já leu alguma outra coisa além desses três e acha que vale a pena ou não, deixa aqui embaixo pra eu saber, porque eu realmente fiquei na dúvida. Próximo livro que eu li foi A Morte de Ivan Ilitch. Eu já gravei resenha, eu só não sei se eu já postei ela nesse canal. Se não, tá pra sair em breve. É um clássico escrito pelo Leon Tolstói. Gostei bastante. Foi minha primeira obra do Tolstói. É um livro curto de mais ou menos 90 páginas, em que você vai seguir aqui o Ivan Ilitch, depois que a vida dele toda, mas basicamente o livro foca no momento em que ele descobre que ele vai morrer. E até agora a gente não sabe meio do que ele vai morrer. Acho que é um livro que te faz pensar bastante, principalmente sobre o que é morte, né? Porque depois que eu fechei esse livro, que eu terminei, aqui tem mais outros 2 contos, eu fiquei pensando que talvez a morte não seja de fato o último suspiro que você dá, mas sim o processo de morrer. O processo em que você descobre que você vai se desligar da sua vida. Então é muito mais, não só sobre o acontecimento final, mas sobre a passagem que você faz aqui no fim dessa vida, independente de existir outro ou não. Um livro muito bom, dei 4 estrelas. Quero ler muito mais de Tolstói no futuro. Depois disso, eu li Wayward, que é o segundo livro na trilogia Wayward Pines, escrita pelo Blake Crouch, autor de livros como Matéria Escura e Recursão, que são os mais famosos. Eu li Pines no começo do ano, fim do ano passado, acho que eu terminei no começo do ano, foi incrível. É um livro em que basicamente você vai seguir o Ethan, que ele é um agente do FBI, ele vai numa missão e aí de repente ele sofre um acidente, tá nessa cidade que chama Wayward Pines, não consegue nem contatar a família dele de volta em Seattle, que é a cidade dele, nem o chefe, não consegue sair da cidade, a cidade é estranha e você tem que saber o que vai acontecer. É um livro assim, ó, maravilhoso, tem uma resenha que eu fiz dele em Livros Viciantes, vale super a leitura dele. E aí eu tava muito animada pra ler o Wayward Pines. Inclusive, ele também entra no Kindle. Todos os 3 livros em inglês estão no Kindle Unlimited, então valeu super a pena nesse ponto. Porém, quando eu li o Wayward, eu achei que ele não precisava existir. Por quê? O livro tem mais ou menos 300 páginas e até as 150 primeiras eu não sabia por que o Blake Crouch estava escrevendo aquilo. Porque não fazia sentido, parecia uma encheção pra gente ter um terceiro livro. Eu não li o terceiro, mas pra mim a gente podia ter condensado essas 150 páginas em 50, botado o final, que foi muito bom, em outras 50 e já emendado o terceiro livro e feito alguma coisa maior. E uma duologia ao invés de uma trilogia. Mas assim, o Blake Crouch, ele tem uma escrita que não é maravilhosa. Eu acho que o forte dos livros dele são a trama. É uma impressão que eu já tive com Matéria Escura, e apesar de ser um livro favorito, é um livro que às vezes, ao invés de 5 estrelas, talvez eu daria 4,75, porque eu acho que é uma escrita muito dura, muito diálogo. Não que precise ser algo floreado, mas às vezes eu acho que falta um pouco mais de leveza e de movimento. Porém, quando você tem uma trama legal, você deixa isso passar, porque você quer saber o que vai acontecer. Mas quando você lê um livro tipo Wayward, parece que fica mais evidente. Você não sabe por que você está lendo aquele livro. Você tinha uma experiência incrível, eu tive experiências incríveis com Pines e Matéria Escura, e aí você fica um pouco frustrado, né? Então, até a página 200, eu tava considerando não ler o terceiro. Eu achei que era melhor não, que... sabe? Mas aí... o Blake Crouch termina um livro de um jeito que você quer saber o que vai acontecer, né? Naquele super fim de livro que não termina, sabe? Então eu devo ler ele até o final desse ano e aí eu quero trazer pra vocês uma resenha, tipo uma mistureba de todos os 3 livros, sem dar spoiler, claro, mas falando os meus pensamentos. Por fim, o último livro que eu li nesses últimos 3 meses foi O Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Murakami, o livro da tag de julho.
Foi muito bom. Tem uma resenha aqui dele já no canal, eu vou deixar linkada pra vocês, mas valeu muito a pena. Eu acho que esses últimos 3 meses de leitura foram um dos melhores meses pra mim esse ano, pra ler. Porque acho que no começo da quarentena a gente fica um pouco preocupado e eu não tava conseguindo focar tão bem, mas foram meses que eu li muito bem, eu tava envolvida com os livros e esse livro eu acho que ele me estimulou ainda mais a continuar lendo e não sei, eu acho que ele é um livro gostoso de ler, não é um livro que talvez mude a sua vida, mas que faz você questionar muito o que você tá vivendo, o que é solidão, o que você tá fazendo em termos de carreira, em termos de construção como pessoa, mas também é um livro que te dá vontade de ler outros livros, o que eu acho muito importante, não é um livro que te dá ressaca, muito pelo contrário. Vem conferir aqui a resenha que ela tá com muito mais detalhes, eu tô explicando muito melhor sobre o livro aqui. E para finalizar, o livro que eu tô lendo agora é O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Eu vou deixar a capinha aqui. Eu tô lendo ele no Kindle Unlimited. Por enquanto eu acho que eu li uns 30-35% do livro, então é muito cedo para poder dizer. Mas parece ser um livro bom, bem diferente do que eu tô acostumada a ler. Bom, pessoal, é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, ou baseado no que eu falei, quais livros eu deveria ler depois. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com alguém que esteja procurando por canais literários. Minhas redes sociais estão aqui embaixo e não se esqueça, se você ainda não gosta de ler, é porque você não encontrou o livro certo para você. Até a próxima!